O presidente Donald Trump já voltou aos Estados Unidos depois de 2 dias de reuniões com Xi Jinping e não conseguiu, por exemplo, a flexibilização que ele queria em relação às terras raras da China. Sobre Taiwan, Trump mantém a venda de armas para a ilha como um instrumento de barganha com Pequim, que cada vez mais sinaliza que deve avançar na reintegração de Taiwan ao território chinês. Acompanhe. Já no avião rumo a Washington, Donald Trump afirmou que não respondeu a Xi Jinping se os Estados Unidos defenderiam Taiwan no caso de uma ação militar de Pequim para reintegrar a ilha ao território chinês. Trump também disse que precisaria falar sobre a venda de armas para Taiwan com quem, entre aspas, está no comando da ilha, sem citar o nome do presidente Lai Ching-te. Uma conversa entre Trump e o líder taiwanês poderia romper um princípio vigente há quase 50 anos, quando se registrou o último contato oficial direto entre o ocupante da Casa Branca e um governante da ilha. Taiwan tem sido uma das 10 economias que mais exportam mercadorias para os Estados Unidos. A ilha produz a maioria dos chips semicondutores utilizados no mundo em tecnologias que vão de smartphones até computadores para treinamento de inteligência artificial. Trump e a comitiva americana também deixaram Pequim sem dar sinais de que a China pretenda flexibilizar restrições que ainda mantém sobre parte das exportações de metais refinados de terras raras. Este controle tem gerado desabastecimento em linhas de produção de chips e produtos aeroespaciais nos Estados Unidos. Quase 70% dos elementos de terras raras que os Estados Unidos importam para a sua indústria vem da China. Xi e Trump devem voltar a se encontrar no final de setembro, na Casa Branca. Na próxima semana, é esperado que o presidente da Rússia, Vladimir Putin, viaje a Pequim para se encontrar com o líder chinês. Rapazes, o Zeidan e Lorival, eu quero, antes da gente entrar aqui para falar de geopolítica, eu quero chamar a atenção para vocês uma imagem que o nosso editor-chefe Filipe, que me chamou a atenção, que aconteceu hoje lá nesse encontro. Vocês conseguem reparar a diferença da altura de como estão sentados Donald Trump e Xi Jinping? O Donald Trump é um homem muito alto e dá para ver claramente que a poltrona de Donald Trump tem um assento bem rebaixado na comparação com a poltrona de Xi Jinping. Zeidan, eu começo com você. O presidente Donald Trump ficou famoso nesse segundo mandato por ser expert em humilhação de chefe de Estado, quem senta no Salão Oval, mas ele faz isso intimidando, xingando, chamando os seus assessores para completarem esse espetáculo. O que o Xi Jinping mostrou para ele de como se faz uma certa humilhação a um chefe de Estado? Bom, primeiramente, muito obrigado pelos rapazes, eu me sinto muito honrado. A questão é o seguinte, não chega a ser uma humilhação, né? Mas é simplesmente diplomacia. Não é algo super sério, né? Uma humilhação pública seria algo muito mais pesado do que uma poltrona rebaixada. Ainda assim é sinal, essa coisa. Tem um problema porque a China, diferente dos Estados Unidos, que esquece esse tipo de coisa, a China tem um pouco de fragilidade nesse caso, por causa de um conceito muito importante chamado Mintze, que é chamado de face, que é a ideia de que nada importa mais do que as aparências, numa grande parte da sociedade. Então, com certeza é parte disso. Ainda assim, por quê? Porque qualquer tipo de percepção do outro lado, ou seja, se fizerem isso com os chineses, isso dá um problema interno muito grande. Então, talvez não seja a melhor coisa do mundo entrar nesse jogo de picuinha com os chineses, que, na verdade, são mais pragmáticos, mas que foi uma pequena mensagem. Eu acho que não resta muita dúvida, não. Não, claro, talvez eu tenha exagerado aqui na humilhação. Quem humilha os chefes de Estado é Donald Trump, né? Ele fez isso com alguns no Salão Oval. Eu acho que até essa é a demonstração de Xi Jinping, né? Como fazer, né? Para mexer com a aparência. Lorival, o que você achou dessa estratégia? O Trump ficou claramente incomodado. A China tem a tradição do Império do Centro,
no qual as nações tributárias iam visitar o imperador, levavam presentes e mendigavam atenção, o mercado chinês, pediam, suplicavam pelas boas, pelas benesses, por uma boa relação com o imperador chinês. E hoje, nesses dias da cúpula, Xi Jinping experimentou esse papel, porque o Donald Trump chegou com uma série de pedidos que têm um caráter existencial politicamente para ele. Uma ajuda em relação a destravar as negociações com o Irã, que vende 90% do seu petróleo para a China, e mediadas pelo Paquistão, que depende da China para se proteger da Índia. Foi pedir mais exportações americanas para a China, foi pedir acesso a minerais críticos. E, em troca, o Xi Jinping impôs uma nova linguagem em relação a Taiwan. O Trump falava que não respondia, nem que sim, nem que não se defenderia Taiwan, mas depois diz: tudo que nós não precisamos é de uma guerra a 9.500 milhas daqui, eles estão lá a 67 milhas, que é a distância do Estreito de Taiwan. Então, o Trump deixou escapar que ele não tem apetite para defender militarmente Taiwan. E era essa informação que o Xi gostaria de colher do Trump. Então, os Estados Unidos, nesse sentido, em termos simbólicos, e aí o simbolismo, o imperador fica sempre mais alto do que os seus súditos, do que as nações tributárias, o Xi exerceu o tradicional papel de imperador frente a uma nação que ele tratou, na retórica ele diz que devem ser tratados de igual para igual, mas que ele tratou como se fosse uma nação menor. Zeidan, eu quero te ouvir a sua avaliação dessa troca, né? Donald Trump levou o PIB dos Estados Unidos acompanhando ele, com a turma toda das Big Techs e tudo mais, mas voltou para casa com pouca coisa, né? E o Xi impõe esse cenário que o Lorival colocou. Qual é a sua avaliação aí entre pesos, contrapesos e o que esperar de algum equilíbrio nessa relação entre os dois daqui para frente? Bom, no fundo, é uma negociação intertemporal, né? O que está acontecendo é que o Trump começou um processo de desacoplamento das duas economias no primeiro mandato, quando começou a primeira rodada de tarifas, acelerou isso agora e está colhendo o que plantou, né? Ele plantou um pouco de estresse na relação entre Estados Unidos e China, para ficar no eufemismo, e está ganhando muito mais do que isso. E, obviamente, os chineses têm uma grande vantagem, né? Porque os chineses não têm o ciclo político curto dos americanos, né? Então, à medida que o governo do Trump vai acabando, de certa maneira, o Trump fica mais suscetível a algumas pressões. E eu acho que é o que está acontecendo. No fundo, os chineses estão usando o que eles têm de alavanca de medidas de negociação, e os Estados Unidos também. Eles levam as Big Techs, levam o Elon Musk, que é engraçado, porque o Elon Musk gosta de gritar contra todo mundo, ele não fala um pio contra a China, né? Já que a grande fábrica dele de baterias está aqui em Xangai. Mas esse é o tipo de negócio, né? O Trump fica falando que é uma questão de comércio, que ele gostaria de aumentar o comércio, mas foi ele que colocou as tarifas e foi ele que criou esse novo regime protecionista mundial. Então, eu acho que é parte de negociação. Na hora que os Estados Unidos estão mais fortes, eles vão usar, como é que é a questão da cenoura e do ferro, né? Quando os Estados Unidos estão fortes, vão usar o ferro. Quando os Estados Unidos estão fracos, vão colocar uma cenoura na frente. E, de certa forma, vale isso para a China também. Quando a China está forte, bota lá o outro presidente de suplicante para o imperador, como o Lorival mostrou muito bem. Agora, isso tem variado, né?
porque quando a economia chinesa não estava com problemas, os chineses ficaram um pouquinho para trás. Então, isso é uma questão de negociação ao longo do tempo. É interessante ver como é que essas duas nações vão, né, se aproximando e se afastando, se aproximando e se afastando. Eu acho que é só mais uma etapa num processo que está muito longe de acabar. Lorival, quanto Donald Trump, ou pelo menos o seu staff, entende do que aconteceu na China e do quanto os Estados Unidos saíram mais enfraquecidos, vamos dizer assim, ou talvez não com a força que esperavam ter? Bom, certamente figuras como o secretário de Estado e conselheiro de Segurança Nacional, Marco Rubio, e o próprio secretário de Tesouro, Scott Bessent, entendem muito bem a fragilidade que os Estados Unidos estão vivendo frente à China, né? Essa degradação do arsenal militar americano nessa guerra contra o Irã, que foi uma guerra que trouxe uma vitória tática, operacional, mas uma derrota estratégica. E da mesma maneira, o Trump mirou no tático frente à China, enquanto a China sempre mira no estratégico. Então a gente tem aí um gap psicológico e cultural entre esses dois líderes, né? Isso ficou absolutamente patente para quem acompanha as relações Estados Unidos-China e consegue minimamente decifrar, né, os sinais e os ganhos e as perdas de uma reunião como essa. Assim, então, é claro que você não ouvirá o Marco Rubio e o Scott Bessent dizendo isso, mas ficou muito claro que os ganhos foram relativamente pequenos, inclusive em relação às expectativas, né? Lembra-se que o Trump falava primeiro em ganhar um abraço do Xi Jinping, um aperto de mão. Falava em vender 500 aviões Boeing e peças de reposição. Vendeu 200. Isso é pouco? Não, não é pouco. Nada entre Estados Unidos e China será pouco, né? São as duas maiores economias do mundo. Mas em relação à expectativa, realmente é bastante limitado. E essas compras, em troca delas, a China mantém uma tarifa de 10%, né, dos Estados Unidos sobre os seus produtos. Então, no âmbito tático também houve ganhos da China. E no âmbito estratégico não houve repartição de ganhos. A China ficou com o mais importante, que é Taiwan. Zeidan, para a gente terminar, tenho aqui menos de 1 minuto e meio ou menos de 2 minutos, mas preciso te ouvir sobre o Irã. Afinal de contas, o que você desprende desse encontro? O que a China poderia fazer? Porque o petróleo hoje reagiu com alta, né? Assim, numa descrença de que alguma coisa saia. Eu acho que a China não tem esse poder sobre o Irã do que teria, por exemplo, bom, também não acho que tenha tanto sobre a Rússia, porque os russos não são muito racionais às vezes. Mas no caso do Irã, o Irã tem uma agenda própria no qual a China não é um grande aliado do Irã, não é um grande aliado histórico, também não é um grande aliado do Paquistão, né? Grande parte dos investimentos da Rota da Seda que foram feitos no Paquistão na época da megalomania chinesa antes do ataque especulativo de 2016 foram feitos exatamente porque o Paquistão não era um grande aliado chinês e a China estava querendo trazer para perto dele. Isso talvez sirva para aproximar mais a China e o Irã, mas a China não tem esse papel de mediador super sofisticado que poderia ter em outras ocasiões. O regime iraniano, ainda mais o regime iraniano, que ainda está se consolidando, né? Que não é o regime que tinha a representatividade, que tinha a estrutura anterior, é um regime que não vai querer ficar na mão dos chineses. Né? É um regime que tem uma agenda própria, tem uma agenda de força no Oriente Médio, e talvez para os Estados Unidos a mediação seja melhor feita com outros países do Oriente Médio.